Bom dia, caros alunos do segundo ano. Vamos continuar a correção do PET. Bom, estamos na semana 3. Gostaria de dar os parabéns a todos os meus alunos de segundo ano, que são as turmas que estão participando com maior frequência. Os exercícios começam na página 22 e tratam das características gerais dos 5 reinos de seres vivos. Ao final desta aula, o aluno será capaz de conhecer a estrutura fundamental de um vírus, reconhecer um vírus como parasita intracelular obrigatório e identificar sintomas comuns em doenças virais. Bom, a questão número 1 vem da Unicamp de São Paulo. Depois de um surto de uma doença misteriosa, início com febre, coriza, mal-estar, dores abdominais, diarreia, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que acometeu crianças com até 5 anos de idade em uma creche, os pesquisadores da Unicamp conseguiram sequenciar o material genético do agente causador da doença e concluíram que se tratava de um vírus. Um segmento dessa sequência era o que está aí na questão. Letra A. Explique por que os pesquisadores concluíram que o agente infeccioso era um vírus. Bom, a única razão para essa conclusão é a informação do texto que nos faz acreditar que se trata de um vírus, pois a sequência apresentada, a sequência genética, tem U de uracila, que só está presente na cadeia de RNA. Só os vírus podem apresentar como único material genético uma fita de RNA. A questão B. Dê 2 características que expliquem por que os vírus não são considerados seres vivos. Os vírus não apresentam metabolismo próprio e são acelulares. Não são formados por uma célula. Letra C. Sabendo-se que a sequência mostrada acima dará origem a uma fita de DNA, escreva a sequência dessa fita complementar. As fitas complementares devem respeitar a ligação, onde uracila se liga a adenina se liga a timina e citosina se liga a guanina. Assim, o DNA terá essa sequência aí embaixo. ATG, GGC, AAT, TTC. A questão 2 vem da FUVEST. Os portadores do vírus HIV, agente causador da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, são tratadas com os chamados coquetéis antivirais, que combinam drogas inibidoras da transcriptase reversa com drogas inibidoras de proteases. Letra A. Porque a transcriptase reversa é essencial para que os vírus HIV se multipliquem. Bom, esses vírus são vírus de RNA, o seu material genético tem que ser transcrito em DNA para depois comandar a célula hospedeira para que ele possa se replicar. A transcriptase reversa é uma proteína que permite essa transcrição ao contrário, essa transcrição reversa. A letra B. Como o vírus HIV causa a imunodeficiência em humanos? O vírus infecta glóbulos brancos, os glóbulos chamados TCD4, que são responsáveis pela defesa do organismo, e ao se replicar esses vírus, essas cópias virais rompem a parede da célula branca, destroem essa célula e, como isso ocorre em cadeia em grande quantidade, o organismo infectado pelo vírus acaba perdendo as células de defesa e o corpo fica exposto a parasitas oportunistas. Questão 3, da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pandemias graves de gripe por vírus influenza repetem-se no mundo a determinados intervalos de tempo, causando milhões de mortes. Cientistas da OMS alertam para o fato de que a gripe aviária, surgida no Sudeste Asiático, pode provocar uma nova pandemia. O controle do alastramento deste vírus é problemático,
não só devido às facilidades de transporte no mundo, mas também porque as vacinas produzidas para combatê-lo podem perder a sua eficácia com o tempo. Essa perda de eficácia está associada à seguinte característica dos vírus influenza. Letra A, sofrer alterações em seu genoma com certa frequência. É como vocês já devem ter visto na televisão, alguns vírus sofrem mutação com maior facilidade, pois conforme vai invadindo outras células, vai adquirindo pequenas características, pequenas mudanças em seu material genético e, consequentemente, em sua estrutura proteica. Bom, questão 4 do Enem de 2011. Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribui vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infectocontagiosas, aumenta a imunidade de pessoas porque, letra E, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Quando os glóbulos brancos detectam determinadas proteínas no nosso organismo, eles são capazes de produzir memória contra aquela proteína ou aquela substância, e assim que o vírus entra novamente no corpo, essas defesas são produzidas mais rapidamente. Questão 5. A síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SARS, é uma doença sem tratamento que foi descoberta em 2003 na China. A respeito dessa patologia, marque a alternativa incorreta. A letra B, a doença é transmitida por um vírus envelopado do gênero Morbillivirus. Então, como todo mundo também já deve ter ouvido falar nessa quarentena, que já vai para 70 dias, o vírus causador da SARS é um coronavírus. Bom, a questão 6. Observe a manchete da notícia divulgada em 11 de março de 2020 na página do saude.abril.com.br. OMS decreta pandemia do novo coronavírus. O aumento no número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram na decisão da OMS, como a definição de pandemia muda o controle da doença. Letra A. Observe a imagem sobre a estrutura viral do coronavírus e descreva-o morfologicamente. Bom, nessa questão basta falar conforme vocês estão vendo na figura, né? Então não precisava pesquisar na internet nada disso não. Então é só olhar a figura e responder que ele parece um círculo com espículas em torno dele. Essas espículas lembram uma coroa, né? Letra B. Analisando a morfologia do coronavírus, explique por que deve-se utilizar álcool e ou lavar as mãos e superfícies com água e sabão como medida profilática à Covid-19. Para esta resposta, seria importante pesquisar um pouco mais, né? Como você já deve ter visto anteriormente, o vírus é constituído por proteínas que são ligadas por lipídios, os fosfolipídios. Esses fosfolipídios são facilmente separados pela ação de detergentes que estão presentes, por exemplo, no sabonete, no sabão, e o álcool tem a mesma capacidade detergente também. Letra C. Na notícia, a frase "como a definição de pandemia muda o controle da doença", baseado em seus conhecimentos, explique. Bom, na verdade, ele serve apenas como um alerta para que todos os países, sem exceção, adotem ações para combater a disseminação do problema e para cuidar dos pacientes adequadamente, é o que deveria ocorrer aqui no Brasil.
Bom, é isso. Estudem mais, continuem realizando suas tarefas e até a próxima.